Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Panoramic FS e hoje eu quero falar sobre 5 problemas que acontecem com todo mundo que começa a trabalhar com Firebird e se um desses erros não aconteceu com você, ainda vai acontecer, pode ter certeza disso, beleza? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver cada um desses erros aqui. Olha só, o primeiro problema que pode acontecer aqui quando você começa a trabalhar com Firebird, que é muito comum acontecer, é o seguinte: quando você não sabe diferenciar a conexão embarcada da conexão multiusuário, certo? Então, o que acontece? Olha só, a partir da versão 3.0 do Firebird, que teve a 3, tem a 4, está sendo desenvolvida a versão 5.0, então a partir dessa versão aqui, já existe a versão embarcada junto dos mesmos arquivos de instalação. Então, o que acontece? Quando você instala a versão 3.0, você tem a opção de utilizar a versão embarcada ou a versão multiusuário dentro do mesmo pacote de instalação, certo? Você não precisa instalar isso de forma separada, como era feito na versão 2.5 para trás. Certo? Então, na versão 2.5 para trás, você instalava, eu quero usar multiusuário. Então, você baixa um pacote de instalação, instala ele e utiliza somente para multiusuário. Eu quero usar a versão embarcada. Então, na versão 2.5 e anteriores, você tinha que baixar um pacote separado, específico para versão embarcada. A partir da 3.0, eles unificaram isso. Então, o que diferencia a versão embarcada de versão multiusuário? É o seguinte, olha só, vou dar um botão direito aqui, vou vir em Database Registration Info, e aqui a gente tem as informações da conexão que a gente está fazendo. Apesar de estar apontando aqui para o meu IP da máquina local, ou seja, eu não estou indo para o roteador para voltar na minha máquina, eu estou apontando para a minha máquina mesmo, esse método de acesso aqui é o de multiusuário. Tem muita gente que pensa o seguinte, o meu banco de dados ele está local, certo? Está na minha máquina, então eu venho aqui e coloco local, certo? Só que não. Dessa forma aqui, o Firebird está entendendo que você está fazendo o acesso ao banco de dados de forma embarcada, ou seja, só permite um único usuário por vez. Então aqui, se você configurou isso aqui no IBExpert ou de repente no seu ambiente de desenvolvimento, lá no seu Delphi, alguma coisa assim, ou Lazarus, e tenta acessar dessa forma aqui local, tanto no IBExpert quanto no Delphi ou no Lazarus ou em qualquer outro lugar, vai dar problema de que o banco de dados já está sendo utilizado, certo? Então, esse tipo de acesso aqui embarcado, ele é só para quando você só tem um acesso por vez mesmo. Agora, quero utilizar acesso remoto, mesmo que o banco de dados esteja na minha máquina, o serviço esteja instalado na minha máquina, eu preciso utilizar aqui o Remote TCP/IP. Utilizou o Remote TCP/IP no protocolo, e aí no caso de Delphi, Lazarus, nos componentes que tiver aí e outros lugares, você provavelmente vai ter uma opção para informar o protocolo. Você coloca TCP/IP ao invés de local, e aí no server name, ou de repente no server apenas, ou IP, alguma coisa assim, você coloca 127.0.0.1. Se você tiver na sua máquina mesmo, certo? Com banco de dados na sua máquina, tiver uma máquina remota, você coloca o IP externo, beleza? Isso daqui pega muito e as pessoas não entendem qual é o motivo, principalmente porque esse comportamento mudou da versão 2.5 para 3.0. Então as pessoas saem dessa versão para essa e aí acontece da pessoa falar assim, eu sempre acessei assim, agora parou de funcionar. Aí já começa um empecilho para poder fazer migração. Então, só ter esse cuidado aí, porque esse tipo de coisa acontece muito. Vamos lá. Problema número 4 que acontece, tá? Esse anterior foi o quinto problema. Vamos para o problema número 4. Que é o apontamento incorreto da GDS32.dll. Olha só, quem utiliza Firebird normalmente utiliza o IBExpert, mesmo que seja na versão gratuita. E por padrão, quando você vai registrar um banco de dados aqui pela interface do IBExpert, acontece aqui, vou dar um botão direito aqui, mandar dar um register database, certo? Para a gente registrar um banco de dados novo. E por padrão aqui embaixo, no Client Library, ele traz GDS32.dll. Isso aqui é um problema. Por quê? Porque o IBExpert ele funciona tanto para o banco de dados Interbase quanto para o Firebird. A GDS32.dll é o driver de conexão para o Interbase, não para o Firebird, certo? Então, como o Firebird nasceu de uma vertente do Interbase, então, por um breve período de tempo, foi utilizada a GDS32.dll. Depois disso, foi criada a FBClient.dll, certo? Então, a FBClient.dll que está lá na raiz de instalação do Firebird, é o que você precisa utilizar para poder apontar aqui na DLL certa. Então, que erro que costuma acontecer quando você não aponta aqui a DLL correta? Normalmente, é erro de autenticação de usuário, falando assim, usuário e senha não foi definido, está incorreto, alguma coisa assim, certo? Então, esse tipo de erro acontece
Provavelmente porque você não mudou aqui a sua DLL, porque ele traz aqui como padrão e você deixa isso para lá. Ah, mas será que eu tenho essa DLL aqui na minha máquina? Cara, se você tem Delphi ou Lazarus instalado, é muito provável que você tenha essa DLL lá, tá? Porque a instalação do Delphi traz essa DLL junto e aí acaba jogando lá nos diretórios do Windows. E aí quando você faz essa menção dessa DLL aqui, o que vai acontecer? O Windows vai encontrar essa DLL lá na pasta System32 ou Syswall64. Ele vai encontrar lá e vai utilizar e pronto. E aí deu problema já, certo? Então, muita atenção nessa Client Library que está aqui, inclusive no seu componente de conexão, tá? Então, no seu componente de conexão, não deixa ficar essa GDS32.dll, a não ser que você esteja utilizando um componente muito antigo, que, por exemplo, tem os componentes da IBX, mesmo que são da Interbase, que ele só reconhece a GDS32.dll. Nesse caso, você pode deixar esse nome aqui, só que você precisa pegar uma FB Client que veio na instalação do Firebird, renomear ela para GDS32.dll e aí você começa a utilizar ela no seu componente, beleza? Então, dessa forma aí que você resolve esse tipo de problema. Próximo problema aqui, ó, deixa eu até fechar. Normalmente as pessoas fazem a instalação completa do Firebird em todas as máquinas quando está começando porque não sabe exatamente como tem que ser a instalação. Então, o terceiro problema, a gente vai falar aqui sobre quais são os arquivos necessários para a instalação de servidor e de client, certo? Que são diferentes. No caso do servidor, você instala sempre a instalação completa. No caso do client, você não faz instalação completa. Eu até deixei separado aqui alguns arquivos que são essenciais e outros que não são essenciais, mas talvez você precise dependendo da sua instalação. Então, a primeira coisa aqui que é obrigatório para você ter é o quê? A fbclient.dll e o Firebird MSG. Esses dois aqui você precisa ter por dois motivos, porque olha só, se você estiver utilizando a FB Client incorreta, que é o driver de comunicação do seu sistema com a API do Firebird que está lá no servidor, lembrando que aqui a gente está falando sobre máquina client, se você não tiver uma versão correta aqui, vai dar problema de conexão também, certo? Então não é qualquer FB Client, tem que ser FB Client que veio na instalação do Firebird. Ah, mas eu uso o Linux, não uso o Windows, então não tem a DLL. Então o nome da biblioteca vai ser diferente, o nome do driver vai ser diferente. Se eu não me engano é libfbclient.so. Então se você utiliza Linux na sua máquina local e o seu servidor é Linux também, é só copiar essa biblioteca. Ah, mas eu tenho servidor Linux e tenho máquina client que é tudo Windows, então você usa DLL. Ah, mas eu tenho servidor Windows e tenho todas as estações como Linux. Beleza, então você usa a libfbclient.so, certo? Para você encontrar essas DLLs, normalmente elas sempre vêm aqui, ó, dentro da pasta de instalação do Firebird. Então se eu pegar aqui, ó, Firebird 4.0, por exemplo, ó, eu tenho aqui a fbclient.dll, essa daqui é a versão de 64 bits. E dentro da pasta WoW64 eu tenho aqui a fbclient de 32 bits. Então veja só, a gente tem aqui, ó, a fbclient de 32 bits, a gente deixa o mouse em cima, ó, inclusive, deixa eu só colocar aqui em cima, vamos ver, cadê o balãozinho agora? Não quer aparecer. Ali, agora sim. No finalzinho aqui da descrição tá lá, 32 bits, certo? Então, se a sua aplicação é de 32 bits, você precisa respeitar e utilizar a fbclient de 32 bits, certo? Então, essa daqui é aquela que a gente aponta lá no IBExpert. O IBExpert é uma aplicação de 32 bits, então, mesmo que a maquinaria do Firebird que eu instalei seja de 64, eu preciso utilizar a fbclient de 32, certo? E aqui a gente tem outras DLLs também, que olha só, MS, VCP, tem aqui, ó, todas essas DLLs aqui, ó, são DLLs de 32 bits, porque está dentro da OME64, certo? Então, para você utilizar essas DLLs aqui, ó, na hora que você seleciona, eu coloquei os nomes das DLLs aqui, mas você precisa selecionar a compatível com a sua aplicação, certo? Tem fbclient DLL, que lembrando, é o driver de comunicação da sua aplicação com a API do Firebird que está lá no servidor. Tem aqui o firebird.msg, que é o arquivo que possui todas as mensagens de erro do Firebird com um código de erro, porque a maquinaria do Firebird te retorna o código do erro. Aí ele procura a mensagem correspondente dentro desse arquivo, certo? Então, se você não tem esse arquivo aqui junto da sua instalação cliente, ele não vai conseguir encontrar qual é exatamente a mensagem de erro que deve ser mostrada. Então, você fica com outra mensagem de erro falando que ele não encontrou o arquivo firebird.msg e depois coloca um erro que é meio genérico, você não consegue entender muito bem do que se trata, beleza? Daí tem aqui o firebird.conf, que não é necessário, tá? Todos os outros aqui não são necessários. Mas, apesar de não ser necessário, se você quiser utilizar criptografia de tráfego de dados, compactação de dados, você vai precisar ter o firebird.conf na sua estação.
você tem aqui esses arquivos aqui, ó, ms, vcp 140, tem aqui vc runtime 140. Então esses dois aqui são bibliotecas da linguagem C que estão compatíveis com o FB Client. Só que a maioria das instalações de Windows já trazem isso daqui por padrão, então você não precisa disso, tá? Caso aconteça algum erro de compatibilidade, alguma coisa assim, você pode colocar essas DLLs aí para tirar a dúvida, beleza? E a zlib 1.dll, que é a DLL de compactação dos dados que são trafegados na rede. Para quê? Ao invés de você trafegar uma quantidade de dados gigantesca pela rede, você pode compactar eles, trafegar e a outra ponta vai descompactar. Tá? Então, para você poder ter a condição de descompactar esses dados no seu cliente, né? No caso o Firebird faz isso de forma transparente, você precisa ter a zlib 1.dll, beleza? Então, vamos lá para o segundo problema que acontece bastante também, tá? Então, o segundo problema é o seguinte, olha só, é versão incorreta entre o banco de dados que você está utilizando e a maquinaria do Firebird que você instalou, tá? Então, esse tipo de erro dá uma mensagem mais ou menos assim, que a versão da ODS encontrada é diferente da versão suportada, certo? Então, a maquinaria do Firebird trabalha com uma versão de ODS, e essa ODS é On Disk Structure, e essa versão de ODS é o que determina qual é a versão do banco de dados. Ah, mas por que tem que ser a mesma versão certinho? Porque, por exemplo, às vezes você tem um banco de dados lá, MySQL, por exemplo, se eu não me engano, é assim. Você pode fazer a atualização da maquinaria do MySQL, só que o seu banco de dados você não precisa mexer. No caso do Firebird, você precisa. Se você vai mudar da versão 2.5 para 3.0, da versão 3.0 para 4.0, você precisa sempre atualizar, além da maquinaria do Firebird, o seu banco de dados também. Por quê? Olha só. Se eu acessar aqui a versão 4.0 do meu Firebird, vou dar um botão direito aqui, ó, e vou vir em Database Registration Info, certo? Você pode fazer isso no seu EB Expert também. E aqui, ó, DB Explorer, marca essa opção aqui, ó, Show System Tables, certo? Marcou? Beleza, pode dar OK. Daí aqui embaixo vai aparecer em vermelho System Tables, que são as tabelas de sistema que você pediu para exibir. As tabelas de sistema são tabelas que o próprio Firebird cria dentro do seu banco de dados para que ele possa guardar as informações do seu banco de dados, os metadados, certo? Então, quais são as tabelas que o seu banco de dados possui, quais são os campos, quais são as chaves primárias, quais são as chaves estrangeiras, quais são as Unix, quais são os índices, tudo. Toda a parte de metadados do seu banco de dados fica armazenada nessas tabelas de sistema. E quando você migra para uma nova versão, novas tabelas de sistema são criadas ou alteradas, certo? Então você precisa atualizar também a versão do seu banco. Quando você faz essa atualização, você tem mais recursos. Então, por isso que você tem que sempre andar com a versão correta. Edson, como que eu vou saber qual que é a versão correta? Olha só, lembrando da mensagem de erro, que ele vai falar assim, versão encontrada 11.0, por exemplo, versão suportada seja 12.0, certo? Então, vamos lá. Eu tenho uma tabelinha aqui, vou deixar na tela aqui para você, que é o seguinte, olha só. Firebird 1.0, a versão da ODS suportada é a 10.00. Firebird 1.5 já é a 10.01. Firebird 2.0 é a 11.0, certo? Firebird 2.1, 11.1. 2.5 é a 11.2. Firebird 3.0 é a 12.0. E a 4.0 é a 13.0, certo? Então, sempre que você tem uma versão de ODS suportada 13.0, significa que a maquinaria do seu Firebird é a versão 4.0. E a encontrada é a versão que está gravada no banco de dados. Então, vamos lá. Aqui para a tela, ó, vou abrir o prompt de comando e vou acessar lá a instalação do meu Firebird 4.0, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, cd/program files, dá um tab aqui para poder completar, né? Program files /Firebird, Firebird, pegar aqui a versão 4.0, vou dar um Enter, certo? Aqui a gente tem o gstat, certo? Então a gente digita assim, gstat-h, para a gente observar qual é o cabeçalho do banco de dados, e aí eu informo o caminho do meu banco de dados, certo? Então vou pegar aqui, ó, o caminho do meu banco de dados está em, deixa eu ver aqui, ó, banco exemplo, certo? Vou pegar aqui, botão direito, copiar como caminho, e aí vou colar ele aqui dentro, Ctrl V, ele já traz com aspa dupla para mim, certo? Então vou dar um Enter, e a gente tem aqui, ó, ODS version, e essa versão do cabeçalho do meu banco de dados, tem aqui, ó, 13.0. Na nossa tabelinha, 13.0 é o quê? Versão 4.0 do Firebird. Então, perceba que fica fácil a gente entender qual é a versão que o nosso banco de dados está e qual é a versão da maquinaria do Firebird que vai interpretar ele corretamente, certo? Então, você instala nessas duas versões aí e pronto, beleza. Vamos lá agora para o último problema que você, se não teve, com certeza vai ter, e esse é sobre performance, tá? Então,
trabalhar com performance com Firebird não é uma coisa assim que você ajusta um detalhezinho e tá tudo certo, você sempre vai ter uma performance muito boa. Tem inúmeros fatores que podem influenciar na sua performance, seja criação de índice, utilização correta desses índices, você não pode criar índice para tudo, você precisa escrever suas consultas de forma correta, você precisa ter uma configuração de hardware mínima aí para que você tenha um desempenho legal. Se você tiver um baita de um hardware, não adianta nada se você não mexer no seu Firebird.conf. Então tem inúmeras coisas que você precisa mexer com performance, e aí eu vou te dar uma dica aqui até, olha só, vou trazer para cá o nosso navegador para a gente poder observar isso daqui, ó. Entra lá em mqfs.com.br e aí aqui em cima no site vai ter uma opção de playlists, certo? Então, ó, até mudou a resolução aqui por causa da resolução não, o formato de apresentação por conta de estar pequeno, né? Mas beleza, agora sim. Playlists, certo? Clicou aqui em playlists e aí você escolhe aqui a opção, quer ver? Tem várias playlists aqui, tem essa de performance. Escolhe essa aqui, cara. Escolhe essa daqui primeiro, certo? Então, entra aqui, ó, com seu nome e seu e-mail, fala assim, quero essa playlist, daí você vai receber essa playlist no seu e-mail, que é uma lista de vídeos que eu já fiz, só os melhores vídeos falando sobre performance, sobre desempenho. E aí tem várias dessas opções que eu comentei, só que aquele negócio, quanto mais você conhece sobre banco de dados, mais chance você tem de ter um banco de dados performático. Porque mesmo que você faça a configuração de hardware legal lá no Firebird.conf, mesmo que você tenha um hardware legal, mesmo que você tenha índices criados, se você não souber escrever os seus selects, as suas consultas, você tende a ter uma péssima performance, beleza? Então isso faz muita diferença. Então, estuda essa playlist aqui para você poder ter melhoria de performance no seu banco de dados, certo? Senão você vai sofrer lá para frente. Você fala assim, ah, mas meu banco de dados é pequeno, ele está rapidinho. Beleza, mas uma hora ele vai crescer. Você não precisa esperar chegar no tempo do seu cliente reclamar para você começar a agir. Aí você já está queimado no mercado, por exemplo, certo? Então, dá uma olhada nessa playlist aqui que eu tenho certeza que vai ajudar muito, beleza? Então, vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, que é muito importante para a relevância do canal. E se você quer ver mais vídeos como esse, não esquece de entrar lá no canal Telegram. O canal Telegram é onde eu posto tudo o que vai acontecer no canal, com link para você poder assistir no YouTube ou no Facebook, onde você preferir, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau.